Boa noite. Boa noite. Temos visitantes, sejam bem-vindos. Olha, temos vários visitantes hoje, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. As crianças já foram, mas também serão ministrados, amém? Antes de orar, eu gostaria de ler um versículo. Apocalipse 19, capítulo 19, no versículo 6, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Queridos, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará, Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Viemos aqui nessa noite, Pai, para Te buscar, Jesus. Para Te adorar, Senhor. Por isso, Senhor, venha com o peso da Tua glória aqui nessa noite, Pai. Venha, Senhor, com a Tua presença gloriosa sobre nós aqui nessa noite, Senhor. Venha ministrando os nossos corações aqui, Senhor. Senhor, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, Pai. Nós queremos sair daqui mais transformados, Senhor. Mais se parecendo contigo, Jesus. Que o Senhor venha ministrando cada coração de cada pessoa que entrou aqui hoje, Jesus. Que seja uma noite especial, Senhor. Noite de alianças, Pai. Noite de renovos de aliança nessa noite, Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Que não haja nenhuma distração em nosso meio. Eu repreendo todo o mal. Toda seta maligna que tenta nos confundir, que tenta nos atrapalhar, que tenta nos dispersar, Senhor, nessa noite. Mas que o Teu Santo Espírito, a Tua presença esteja sobre nós, Jesus. E que o Senhor venha nos ministrando através da Tua santa e gloriosa palavra, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa passagem fala do grande dia, casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, ao qual nós, como igreja, como noiva de Cristo, iniciamos por esse grande dia. E essa palavra tem ficado muito no meu coração, desde o ano passado, quando eu li. Só que tem uma parte aqui, bem no finalzinho desse versículo, que me chamou muito a atenção, que tem assim, mudar. E a sua noiva já se aprontou. E essa palavra tem ficado no meu coração. E a sua noiva já se aprontou. Pensando numa noiva, a palavra diz que nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E quando nós pensamos em noiva, quando uma noiva está prestes a se casar, como que fica a vida dessa noiva? Cadê a Júlia? A Júlia não está aqui hoje. Ela e o Léo vão se casar em breve. Eles foram em casa esses dias. Eu lembrei deles porque é muito recente, né? Eu tenho conversado muito com ela. E ela é uma noiva que está se preparando com os detalhes da festa, com todos os detalhes do vestido e a casa. E toda hora que eu converso com ela, está preocupada e ela fala de uma coisa e fala, é detalhe do buffet, é detalhe da decoração, e é cada detalhe, porque uma noiva, ela se preocupa.
aprontou. E essa palavra aprontou, eu fui olhar na Strong, diz assim: preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Agora olha só isso. Originário do costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Queridos, hoje à tarde eu olhei no grego essa palavra e a tradução dessa palavra, e quando eu olhei, eu falei: meu Deus, porque o versículo, a passagem principal que nós vamos ler hoje está em Isaías 40. E vocês vão entender o porquê que quando eu vi isso, para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. A igreja precisa se preparar. Nós precisamos preparar o caminho para a volta do Senhor. Nós precisamos nivelar esse caminho para a volta de Jesus, que é a nossa bendita esperança. E queridos, uma coisa que eu gostaria de falar com você no começo dessa mensagem essa mensagem é para você, é para mim, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para o Chico, essa mensagem é para a Fabinho, para a Letícia, para cada um aqui. Receba essa mensagem para você. Queridos, o povo não estava pronto para a glória quando Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Por isso Deus enviou João Batista como precursor de Cristo para preparar o caminho. Isaías referiu-se ao ministério de João, mostrando que ele ia preparar o povo. E essas mesmas verdades se aplicam a nós nos dias de hoje. À medida que procuramos preparar o nosso coração para a glória de Deus. Assim como João Batista foi levantado por Deus, foi enviado por Deus para preparar o caminho para que Jesus viesse, assim é nos dias de hoje. Nós precisamos, a igreja precisa preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós precisamos estar prontos. E olha o que diz em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa passagem ela relata como Deus prepara o seu povo para a glória, para o grande dia, em que toda a terra verá a glória de Deus. Todos os povos verão a glória de Deus. Essa passagem, ela constrói uma estrada no coração do seu povo, preenchendo os vales, abaixando os lugares altos, endireitando lugares tortuosos e suavizando os lugares ásperos. Deus realiza todas essas operações no coração humano para nos preparar para a sua visitação. E é maravilhoso o Senhor nos preparar. João Batista, a voz que clama: prepare-se, arrependam-se, o Senhor está vindo. Mas o que é preciso fazer para se preparar? Olha o que diz em Isaías 55, 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus
caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que os caminhos do Senhor, sem dúvidas, eles são maiores do que o nosso. A primeira coisa que precisa ficar claro é que os caminhos do Senhor são mais altos do que o meu e do que o seu. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu e o seu. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus, mas eu acho aquilo, eu penso isso. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Você precisa confiar. Igreja, nós precisamos confiar. Eu sei que essa é uma passagem conhecida. Mas será que ela é uma verdade dentro do nosso coração? Senhor, eu confio em Ti. Os Seus pensamentos são mais altos do que os meus. E eu confio no Teu caminho, porque os Seus caminhos são perfeitos. E o versículo continua: endireitai no erro uma vereda a nosso Deus. Endireitai no deserto um caminho a nosso Deus. Deus nos leva para o deserto, amém? Ele nos leva ao deserto para falar de amor. Eu sempre amo cantar, gente. Não dá. Ainda bem que nós temos tantas pessoas aqui, né? Ó, você é sério. Deus nos leva ao deserto. Provérbios 3, capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha o que a palavra fala. Provérbios de Salomão, provérbios de sabedoria. Confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os caminhos, porque a palavra diz que Ele endireitará. Ele endireitará. Em outras palavras, querido, Deus vai colocar em ordem o caminho dos seus servos que confiam nele. Se nós estamos dizendo que nós confiamos nele, então Ele endireitará. Ele vai nivelar o nosso caminho. E nós precisamos discernir quando esse caminho está sendo violado. Violado é algo que foi infringido, desrespeitado, desobedecido. Nós precisamos ficar atento no caminho. Nós que confiamos no Senhor, precisamos arder em desejo, clamando para que o Senhor endireite cada aspecto da nossa vida, cada aspecto do nosso coração. Como cristãos, nós precisamos pedir isso a Deus. Vamos continuar. E todo vale será aterrado, a fim de nos preparar para a glória. Deus, em primeiro lugar, Ele aterra os vales da nossa vida. Ele aterra os vales da nossa vida. E isso diz respeito aos lugares baixos do nosso coração, que precisam ser preenchidos com a confiança em Deus. O vale da incredulidade tem de ser submetido ao preenchimento da fé. Todo o vale do nosso coração precisa ser preenchido com a fé. O pastor Abimael, quantas mensagens ele trouxe para nós o ano passado sobre fé. O quanto o Bima nos ensinou sobre fé. Cada mensagem que ele trouxe aqui, nos ensinando quantas promessas de Deus para mim e para você. E nós temos que nos apossar dessas palavras.
O Senhor vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Seja forte e corajoso. Quantas promessas! Ele estará com você por onde você andar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão. Fica firme e constante, pois seu trabalho não é em vão no Senhor. Olha quantas promessas nós temos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu anotei algumas aqui, mas são tantas promessas que nós devemos preencher esses vales nas nossas vidas com fé em Jesus Cristo, com as promessas, com as palavras de Deus, do próprio Jesus. Confiantes nesse caminho. Confiantes, igreja. Sem vacilar. E serão nivelados todos os montes e outeiros. Queridos, nada é mais glorioso do que Deus preencher os vales, amém? Tantas promessas aqui, seja forte e corajoso. Ele estará com você, Deus é por nós. Não é maravilhoso Deus preencher os nossos vales? E nada é mais doloroso do que Deus nivelar os montes. E nada é mais doloroso do que Deus nivelar os montes. Todos os montes diz respeito a tudo quanto é exaltado em nossa vida. E que Deus abomina, como orgulho, ambições pessoais, segundas intenções, autopromoção, confiança em si mesmo, rebeldia, espírito de competição. Tudo isso que não agrada ao Senhor. São montes na nossa vida que precisam ser nivelados. E é doloroso. E é doloroso quando Deus trata conosco. É ou não é, igreja? Deus revela as intenções secretas do nosso coração que às vezes nem nós sabemos que existem. Como é duro quando Ele revela para nós intenções secretas do nosso coração. De repente começamos a perceber os desejos errados do nosso coração. E a verdade é que todos nós precisamos de uma terraplanagem nas montanhas do orgulho. Todos nós precisamos. Aquelas máquinas, né, que vem, faz uma terraplanagem para deixar retinho. Ah, como nós precisamos. E nós precisamos renunciar essas intenções secretas do nosso coração. Confessar a Deus e a homens para que esses montes sejam nivelados. É necessário. Quando Deus revela cada coisa, cada aspecto escondido em nosso coração, é importante a gente renunciar cada um deles diante de Deus e confessar diante dos homens, para que seja nivelado esse caminho. Todos os montes também se referem a fortalezas demoníacas da cultura atual em que vivemos, da nossa mente, de potestades, principados, dominadores desse mundo. Tudo isso são montes que se levantam, que se opõem ao verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós precisamos que o Senhor venha e nivele. Você deseja por isso? Tudo quanto é elevado e se exalta contra o conhecimento de Cristo deve ser posto abaixo, a fim de que a glória de Deus nos visite. Amém. Tudo quanto é elevado e se exalta contra o conhecimento de Cristo deve ser posto abaixo. É necessário. Queridos, a mente. Eu converso tanto isso com o Felipe. Eu falo, meu Deus.
Deus, se tem uma história, e nós precisamos nos atentar a isso, porque muitas vezes nós repetimos comportamentos sem nenhum conhecimento. Tem uma história que muitos de vocês aqui talvez já tenham me ouvido contar essa história, porque realmente essa história, ela marcou a minha vida, porque ela me ensina muito. Quando eu me deparo com algumas situações, eu falo, opa, peraí, eu estou repetindo algum comportamento que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, então eu preciso denunciar esse comportamento. Certa vez eu li em um livro uma história em que falava assim, que existia uma mulher e ela foi preparar a janta, estava o marido dela, e ela foi preparar a janta, e ela ia receber a mãe dela nesse dia, e aí ela preparou, como que é o nome do... Não é frango, pato, olha que mais. Não era, meu Deus, era um... Não, de Natal. Não. Ai, meu Deus, era... Vai. Vamos dizer que era um tender, vai. Não é tender, ele é pequenininho. Enfim, era um... Vai, um peru. Então, toda vez que ela ia preparar, ela cortava as laterais. Todas as vezes ela cortava as laterais. E aí o marido dela olhou para ela e falou assim, bem, o porquê que você corta as laterais do Chester? Por quê? Ela olhou e falou assim, ué, porque minha mãe corta. Aí a mãe dela ia chegar para o jantar, a sogra chega, e aí ele foi, ô sogra, o porquê que você corta as laterais do pernil? É o pernil, lembrei. Por que vocês cortam? Ela falou assim, ué, é porque a minha mãe corta. Aí eles falaram, vamos ligar. Tá bom. Ligaram para ela. Ô vó, por que vocês cortam a lateral do pernil? Ai, porque minha forma era pequena. Gente, é uma história engraçada, mas é muito sério. De geração em geração, estava se repetindo um comportamento que não tinha nada a ver, sem fundamento nenhum. Mas ela via a mãe fazendo, ela passou a fazer, e também a outra filha também passou a fazer a mesma coisa. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós vamos repetindo comportamentos que estão aqui na nossa mente e que a gente precisa renunciar. Porque não tem nada a ver. E muitas coisas nos prejudicam o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, às vezes até o sucesso no trabalho. Porque às vezes a gente está repetindo comportamentos que não são de Deus, mas que a gente viu. Então isso é muito sério. Muito sério. A gente precisa pegar todos esses montes, ó. Está comigo? O que é tortuoso será retificado. Nós precisamos tratar de todos os aspectos tortos do nosso coração. Lembra aquela música assim, ó? Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta, andava no caminho torto. Cadê as crianças? Nem sou criança, né? A Lucélia tá cantando aqui, ó. Sua vida era torta. Olha lá, ó. Um dia o homenzinho torto. A Bíblia em tudo que era torto. Jesus em direito. Então, Jesus em direito. Nós precisamos tratar de todos os aspectos tortos do nosso coração. Vamos ler Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o 14. Lucas
Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Olha as palavras de João Batista. Arrependam-se, raça de víboras. Meu Deus! Olha o nível da pregação dele. Raça de víboras. Queridos, uma víbora, ela nunca anda reto. Ela anda assim. Por isso que eles chamam raça de víboras. Vocês estão no caminho torto. É impossível uma víbora se deslocar em linha reta. Seu caminho é tortuoso por natureza. Ao chamar aquelas pessoas de víboras, João estava tentando endireitar os lugares tortuosos do povo. No entanto, que ele foi aqui para os soldados, ele foi apontando: não cobre impostos a mais. Ele estava apontando: faça o que é direito. É uma vida reta. Tortuosos são os pontos do nosso entendimento e modo de agir que julgamos ser retos, mas perante Deus não são. Tem muita coisa que a gente acha que é certo, mas perante Deus não são. São caminhos tortuosos. E a palavra diz: o que é tortuoso será retificado. É essencial endireitar o que é tortuoso em nossas vidas. Ai, meu homenzinho todo. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E os lugares escabrosos aplanados. Gente, olha essa palavra. Lugares escabrosos. Eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é um lugar escabroso? Que não é aplanado ou liso, áspero, lugar difícil. Ai, Jesus. Nessa hora eu estava escrevendo que eu já comecei a chorar. Falei: Jesus, se existe algum lugar escondido, um lugar difícil aqui dentro de mim, Senhor, por favor, Jesus, venha aplanar, Senhor. Venha fazer uma terraplanagem aqui dentro de mim, Senhor. Venha endireitar, Senhor Jesus. Todos nós temos aspectos escabrosos na vida que não conseguimos mudar por nossas próprias forças. Todos nós. Egoísmo, ira, disposição de criticar e de tentar nos justificar. Sabia? Às vezes a gente quer se justificar. A gente quer arrumar um jeito, sabe?
pensando. Sabe por que a gente tem lugares escabrosos? Às vezes você não está bem, mas você está assim para todo mundo. Por dentro você está irado. Que coisa que essa pessoa está me falando. Por dentro você está assim, ó. Sabe aquela vontade aqui dentro? Sabe, escondido? Ou só eu que tenho isso? Só eu? Só o Chico? Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, com a tua igreja. Não podemos nos arrepender dessas atitudes enquanto Deus não mostra para nós. Enquanto Deus não revelar, tem coisa que é escondida. Aqui está falando, o lugar escabroso é um lugar difícil, é um lugar áspero. Somos completamente dependentes da ajuda do Senhor. Por isso o Senhor exige que não deixemos de congregar e viver igreja, sabia? A gente precisa um do outro. Eu preciso do Felipe para chegar em casa e falar algumas coisas para mim que é difícil. Ele precisa de mim. Eu preciso da Aline quando estou fazendo simulado com a Aline. Eu preciso. Deus usa outras pessoas para lixar e alisar nossos pontos ásperos. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Jesus, me dá companheiro, Jesus. Me dá companheiro, Jesus. Amém? Você pode pedir isso para o Senhor nessa noite? Peça isso para o Senhor. Como é maravilhoso você ter pessoas corajosas ao seu lado, que apontam os nossos lugares escabrosos. Precisamos caminhar com um santo desespero, pois às vezes o que é suave para nós é áspero para Deus. Sabia? Às vezes tem coisas que nós achamos que é suave, mas para Deus é áspero. E me fez lembrar uma história. Você lembra de quando a arca de Deus foi transportada em uma carroça? Vamos abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 7. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai no seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. A arca de Deus carregava a presença e Davi mandou buscar a arca para levar até Jerusalém. Só que aonde está o problema? Davi não consultou a Deus. Porque nós vemos que lá em Êxodo 25, o mandamento de Deus ensinava que a arca fosse transportada sobre os ombros dos sacerdotes. Mas eles colocaram ela numa espécie de uma carroça. E lá em Êxodo tinha um mandamento especificando como que a arca de Deus poderia ser carregada. E Davi não consultou quanto à devida ordem de transportar a arca. E quando Uzá viu que a arca estava... Algumas versões falam que os bois tropeçaram.
Uzá tinha boa intenção ao tentar estabilizar a arca, mas boas intenções devem estar associadas à devida reverência quando nos achegamos a Deus. Gente, essa frase estava na Bíblia de Estudo, King James, maravilhosa, por sinal. Fica a dica. O Chico que indicou pra gente, né, Chico? Olha o que diz. Uzá, lá embaixo diz assim, ó, Uzá tinha boa intenção. Opa, meu Deus, vai cair. Mas tinha uma ordem que não poderia tocar. Mas boas intenções devem estar associadas à devida reverência quando nos achegamos a Deus. Não é do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa. O Senhor tem princípios. Ele é santo. Vamos voltar a Isaías 40. Vamos ler novamente. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará quando esse caminho está pronto. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Toda a igreja tem ansiado junto pela manifestação da glória de Deus sobre toda a carne. Nós clamamos por um avivamento. Como nós ouvimos isso? Nós clamamos por esse grande dia em que toda a terra verá a glória de Deus. Ageu 2, no versículo 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós fomos criados para a glória de Deus. Você sabia disso? Que nós fomos criados para a glória de Deus? Olha o que diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Uau! Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus! Eu fui criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Para um relacionamento poderoso com Jesus. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Salmo 139 diz que nós somos formados no ventre. Pelo Senhor. Ele nos formou, nós somos criados para a glória. A igreja nasceu em glória. Você sabia disso? A igreja nasceu em glória. Quando nós vemos Pentecostes, Atos capítulo 2, o que Jesus tinha falado para os apóstolos? Atos 1:8. Olha a ordem de Jesus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram, e de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por
Por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará. Você pode dar um glória a Deus, Ele voltará. É a nossa bendita esperança. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados? Esse mesmo Jesus que foi levado no meio de vocês voltará do mesmo modo como viram subir. Mas olha essa instrução, ele falou: vocês fiquem aqui e esperem para que vocês sejam revestidos, para que vocês recebam a promessa que era o Espírito Santo. E aí nós vemos em Atos 2 o poder, e a igreja se inicia. Todos eles foram batizados no Espírito Santo. Eles oravam em outras línguas. E muitas pessoas olhavam aquilo e falavam: que isso, eles estão bêbados. E aí Pedro vem. E ele vem e começa uma grande pregação. Nesse dia, a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem a Cristo. E a igreja se inicia. A igreja nasceu em glória. A igreja foi criada para a glória, querido. No final, tudo vai fazer sentido, amém? Nosso anseio é de quando nos reunirmos, a glória de Deus inflame a todos com fogo santo. Esse é o nosso anseio. Todos os cultos, as células, nossos encontros. Esse é o nosso anseio. Que a glória de Deus inflame com fogo santo as nossas reuniões. Queridos, existe uma outra passagem também que eu amo. Está em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 3. Quando Salomão reuniu toda a nação para adorar e louvar no templo recém-construído, os cantores e músicos, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. E o que aconteceu? Vamos ler? 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Você tem ideia do que é isso? Do que foi esse dia? Se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Todo mundo que estava ali servindo, eles tiveram que abandonar o que eles estavam fazendo. O peso da glória estava naquele lugar. Não tinha nada que o homem podia fazer. Porque quando a glória de Deus ela chega, não tem outra coisa para a gente fazer do que a gente se prostrar. Se prostrar diante da majestade dele, da majestade do Rei da Glória. Meu Deus, que o Senhor põe em nosso coração um desespero de nos prostrar de rosto em terra perante Deus e procurar pela glória. Queridos, esse é o desejo do meu coração. Que nós possamos nos preparar, nivelar o caminho para o Rei da Glória. E que haja um desespero em nosso coração para procurar pela glória de Deus. Nós não nos reunimos para realizar um encontro. Nós nos reunimos para nos encontrar com Deus, com o Rei da Glória. Não é um encontrinho. Nós nos reunimos para nos encontrar com o Rei da Glória.
Salmo 101, no capítulo 2, Davi fez uma declaração: quando virás ao meu encontro? Olha o anseio, olha o desespero de Davi. Quando o Senhor virá ao meu encontro? Será que essa tem sido a nossa oração? Quando o Senhor virá ao meu encontro? Porque eu tenho desejo, Senhor, eu tenho anseio, Senhor, pela Tua glória. Deus traz Sua glória às congregações, mas Ele também visita indivíduos particularmente. Glória. Lembra quando Moisés disse: mostra-me tudo. Mostra-me tudo. É preciso pedir a glória. Glória é algo por que se deve lutar, é preciso ir atrás dela. Por favor, mostra-me tua glória. Vamos ler Êxodo no capítulo 13. Eu estou quase acabando. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Olha Moisés falando com Deus. Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o seu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Gente, vamos imaginar essa cena aqui, porque eu sou a pessoa que fica imaginando a cena. Ele fala: Senhor, nós queremos que o Senhor vá com a gente. Nós precisamos que o Senhor vá com a gente. O Senhor precisa nos acompanhar. E aí Deus fala: eu vou com vocês. Aí Moisés pega e fala assim: não, tá bom, você vai comigo, mas Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, eu sei que eu tenho sua presença, mas eu não quero sua presença, eu quero sua glória. Você consegue entender isso? A palavra fala que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali a presença dele estará conosco. Mas a glória de Deus é diferente. Quando a glória de Deus chega, essa glória que nós devemos pedir, clamar: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Isso deve ser o nosso anseio, igreja. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Deus, o próprio Deus se revelando ao homem. Olha que maravilhosa a resposta de Deus para Moisés. Eu vou me revelar para você, Moisés. Os olhos do seu entendimento vão ser abertos, Moisés. Agora, olha outra coisa que Deus fala aqui.
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. E aí que pena que acaba, porque Moisés não sei o que vive aqui. Moisés, por que você parou aí? Por que você não contou? Que Moisés viu? Eu quero ver. Eu quero ver. Você quer ver? Mostra-me tua glória, Senhor. E olha o que Deus está falando aqui. Tudo bem, Moisés. Eu dei minha presença. Você me pediu a tua glória. E eu vou se revelar a você. Mas olha aqui, Moisés. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A sede mais santa que podemos ter é a sede da glória de Deus. Esse era o clamor de Moisés. Moisés já tinha visto muita coisa. Ele viu a sarça pegando fogo, mas não sendo consumida. Ele viu a vara se transformando numa serpente. Viu o mar vermelho se abrir, todo Israel passar. E olhar para atrás do exército dos egípcios morrendo. Ele viu as 10 pragas assolando todo o Egito. Quantas coisas ele já tinha visto. E Deus falou: a minha presença vai. Não, mas eu quero. Mostra-me tua glória. Meu Deus. Eu fico muito empolgada. Queridos, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu não sei você, mas isso me dá uma esperança muito grande. Que o Senhor também decida dizer sim. Isso me dá uma esperança muito grande, porque o Senhor fala: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tudo que podemos fazer é tremer de desejo, implorar, suplicar, ansiar, suspirar. Mostra a minha glória, Jesus. Muda o que for necessário na minha vida, Jesus. Muda o que for necessário, direito o que for necessário na minha vida, Jesus. Porque o meu anseio é a tua glória, o peso da tua glória, porque eu sei que eu não serei o mesmo. Senhor, tenha misericórdia de mim e mostra-me tua glória. Queridos, esse deve ser o nosso pedido nessa noite. Eu gostaria de indicar esse livro aqui, do Bob Sorge, A Glória de Deus. E eu quero ler uma frase que está aqui nesse livro. Que Bob ele fala o seguinte: antes de chegar à glória, escute isso, a igreja terá de elevar e valorizar aquilo que o mundo despreza, como sobriedade, castidade, beleza interior, pureza, humildade, boa vontade para servir e disposição para ficar em segundo plano. São esses os valores que o Espírito Santo está exaltando nesse momento. Meu Deus. Meu Deus. Antes de chegar à glória, o
noiva precisa se preparar. A noiva precisa se preparar. Eu falo isso em todas as minhas pregações. Falo e repito mais uma vez. Custa tudo de nós. Se nós confiamos nesse caminho, isso vai custar tudo de mim, de você. E eu quero fazer parte dessa noiva, dessa igreja que está se preparando, que considera tudo como perda, como o Thiago falou aqui. Essa é a igreja que eu quero me unir. A igreja terá de elevar e valorizar aquilo que o mundo despreza, o mundo está desprezando. Como sobriedade, castidade, beleza interior, pureza, humildade, boa vontade para servir. Nós precisamos voltar a ter paixão pela igreja, por servir. Paixão. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, querido. Mas a gente precisa voltar a ter esse anseio. E disposição para ficar em segundo plano. Você está preparado para isso? Disposição para ficar em segundo plano. São esses os valores que o Espírito Santo está exaltando nesse momento. Jó, no capítulo 31, no versículo 1, Jó diz o seguinte: eu fiz um pacto com os meus olhos. É esse nível que o Senhor está chamando a comunidade mosaica. Assim como Jó declarou, eu fiz aliança com os meus olhos. Eu fiz um pacto. Os olhos é considerado uma porta de entrada para o íntimo de uma pessoa. O olhar distraído levou Sansão a não perceber que o Senhor não estava mais com ele. O olhar distraído de Sansão foi lá olhar Dalila e não percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele. Ele perdeu toda a sua força. Ele não, a palavra fala, se você ler depois de Juízes, capítulo 16, ele não percebeu, porque os olhos dele estavam distraídos. Tem uma música do Davi Cardoso, que é o pastor Dalan, já esteve aqui com a gente, esse ano também vai estar, estamos falando com ele. E ele canta assim: fiz aliança com meus olhos, de somente olhar para ti. Você está disposto a fazer um pacto com os teus olhos nessa noite? De somente olhar para Jesus. E como noiva, se preparar para o grande dia. Em que a glória de Deus encherá toda a terra. O Espírito está dizendo: preparem-se, santifiquem-se. É por isso que estamos procurando consagrar cada vez mais o nosso coração, Senhor. Nós estamos em 21 dias em oração, em jejum, porque nós queremos, querido, nos santificar. Somente olhar para Ele, ter sensibilidade para ouvir o que Ele está dizendo. Desejamos que o Evangelho transforme nosso estilo de vida de forma radical. Não estamos construindo uma sala de oração porque está na moda, ou porque nós estamos preocupados em criar programações para a igreja, porque o povo está querendo. Não é sobre isso. É porque nós queremos nos preparar como igreja. E a minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos nos envolver com o que o Senhor está fazendo.
Queremos preparar o caminho. É tempo de fazermos uma aliança com os nossos olhos, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Queridos, eu quero ver milagres, porque quando o poder da glória de Deus vem, nós vemos curas, libertações, milagres, maravilhas no meio do povo. É noite de renovar a nossa aliança. Ou se você ainda não fez uma aliança, se você ainda não fez um pacto com os seus olhos, de somente olhar para Jesus como o único Salvador da sua vida. É noite de fazermos essa aliança. É um compromisso com o Senhor. É um compromisso. Ele está nos chamando. O desejo do nosso coração, Senhor, mostra-me a tua glória, Jesus. Mostra-me a tua glória, Jesus. Eu vou pedir aqui. Se coloca de pé.